Algum dia caminharam até que os vossos pés, primeiro um e depois o outro, ficaram com picadinhas como se fossem agulhas, tanto na planta do pé como do lado. E depois, como já eram os dois pés assim, não é bem doer, é picadinhas tipo agulhas, depois isso começa a subir pelas pernas acima. E depois vocês perceberam, espera, porque é isto? E depois vão ver e andaram tipo 20 km num dia. Agora imaginei isso ao final de 2 semanas. E as pessoas ainda me dizem que eu ando a passear. Os outros andam a passear, eu ando a passear os outros, mas eu ando mais do que os outros e eu ando durante mais semanas seguidas. Primeiro, passear não é fácil. Que digam os outros que saem destes passeios, salvo seja, e que depois têm que descansar antes de conseguirem voltar ao trabalho. E depois, isto sai do pelo, gente. Isto sai do pelo. Está um dia muito bonito de inverno. Apesar de estar frio, está bastante sol. E apesar de ser um dia de semana, há muita gente a passear por aqui. Estou na entrada do parque do Castelo de Osaka. Este é o fosso exterior. E hoje eu voltei aqui sem o grupo. Já estive aqui com o grupo, mas agora voltei sozinha. Tenho uma tarde livre e vou aproveitar para espreitar como é que está o Plum Grove, ou seja, a zona das ameixeiras ou madeirinheiros. Em japonês é ume, porque supostamente estará florida nesta altura. Então, se vocês quiserem entrar no Parque do Castelo de Osaka, é por aqui. Este portão chama-se Otemon e a entrada no parque em si é gratuita. Depois de entrarem no Parque de Castelo de Osaka pela Otemon, o portão Otemon, vocês atravessam o fosso exterior, como eu mostrei, e agora estou aqui. Se vocês quiserem visitar o museu, que está dentro do torreão reconstituído, não é o original, é uma reconstrução do pós-guerra, mas se vocês quiserem visitar o Museu de História Militar e de História de Osaka, que está aqui, é este o percurso. Se vocês quiserem visitar o Nishomaru, que é um jardim tradicional japonês, há um bilhete a comprar, tem que se comprar o bilhete para este, e a entrada é por aqui. E para ir ao Jardim das Ameixeiras é por aqui. Não está marcado em inglês, mas eu sei que é aqui, o Jardim das Plum, das Ume. Então, eu desta vez não vou para aqui, porque eu já fui ao Museu do Castelo várias vezes, aliás, mas com o grupo recentemente também fui. Esta parte é pagar, esta parte é pagar. O resto do parque não é. Há eventualmente exposições ocasionais, por exemplo, neste momento há ali uma parte em que vai haver uma exposição de luzes, algumas coisas estão montadas aqui fora, mas há um sítio onde vocês pagam um bilhete para entrar para ver uma exposição de luzes. Então vou continuar por aqui. Se quiserem poupar as perninhas, pagam 300 ienes e andam neste carrinho, nem sei o que lhe chamar, aqui dentro do parque, sem malas grandes, ok? Se vocês tiverem malas grandes, aquelas malas de trolleys, enfim, as vossas malas de despachar no avião, não podem andar com elas aqui. E quando já estamos aqui dentro, já aparece a sinalética. Estes dias de inverno de sol são uma benção, mas também são um pau dos bicos. Se vocês quiserem estar aqui no Japão
na altura em que se festeja o Ano Novo Lunar, que foi o caso, vimos as celebrações de entrada do Ano do Dragão, e que também é a altura, pelo menos este ano assim coincidiu, com a floração das ameixeiras, as ume, que são as primeiras flores a abrir depois do frio do inverno e que são as flores que marcam a entrada na primavera no calendário tradicional dos países do Extremo Oriente. Muita gente acha que as sakura é que marcam a entrada da primavera porque correspondem ao calendário gregoriano. As sakura normalmente florescem no final de março e no Japão Central, ok? Se formos para Hokkaido é em maio, mas no Japão Central, digamos assim, floresce normalmente entre o final de março e o início de abril. Mas o calendário tradicional destes países não era o calendário gregoriano. A primavera tradicional começava com a correspondência do Ano Novo Lunar, daí chamar-se Festival da Primavera. E nas artes, na literatura, portanto na gravura, nos poemas, etc., é sempre a flor da ameixeira, a ume, que aparece referida com aquela poética do ano a começar. Então, para desfrutarem desse fenómeno natural que atrai muitos estrangeiros e japoneses que também viajam dentro do Japão para ver vários jardins de ume famosos, vocês vão ter que vir ao Japão naquilo que ainda é, efetivamente, o inverno. E o inverno, final do inverno no Japão, finalzinho do mês de janeiro e o mês de fevereiro, tem a particularidade de ser uma altura em que o clima é muito, muito seco. Se vocês estiverem no Japão Central, se estiverem alguns entre Osaka, Tóquio e por aí, um bocadinho mais a sul, um bocadinho mais a norte, mas mais ou menos isso, vocês vão apanhar sempre níveis de umidade abaixo dos 30%. Isso significa que o ar vai estar muito seco, há muita eletricidade estática, vocês estão sempre a dar choques e há uma série de outros problemas com os quais estes viajantes também se confrontaram, estes que acabaram de sair agora. Então são coisas como as mucosas inflamadas, dificuldade em respirar, mas os hotéis costumam ter máquinas de umidificador, que são muito úteis. Este jardim foi criado como uma plum grove, ou seja, mesmo só um sítio para estarem várias ume e para ser apreciado tanto de cima como ao nível do sol. Então, quando vocês estão a aproximar do jardim, estão numa cota mais alta, numa espécie de passadiço, e já estão a ver as árvores por cima. E isto já tem agora muitos japoneses que vêm aqui fotografar. As ameixeiras, as ume, têm a particularidade de florir em várias cores diferentes. Há subespécies dentro das ume. Então vocês têm desde o branco mais puro, passando por todos os tons de cor-de-rosa, até um autêntico carmim. A ume, por ser a flor da primavera do calendário tradicional, atrai mais as pessoas que realmente gostam de cultura tradicional. Enquanto que as sakura, digamos que são popularuchas, pop, mas quase estranhamente menos nipónicas do que apreciar ume. É difícil transmitir esse sentimento, mas é assim, alguém que faz cerimónia de chá, estuda poesia, estuda a história do Japão, etc., normalmente inclina-se mais por apreciar as ameixeiras em flor. Há dezenas de variedades aqui. Algumas estão identificadas com etiquetas. Naquele quadro, no painel inicial, tinham também a identificação. Há pessoas que se vestem bonitinhas e vêm para aqui tirar fotografias, por exemplo,
aproveitando para vestir kimono, vir aqui fazer uma sessão fotográfica, como aquelas senhoras que estão ali à frente. E há muitos fotógrafos, porque em termos de stock photo e mercado para boas fotografias relacionadas com a sazonalidade, há um grande mercado para isso, por isso há muitos fotógrafos profissionais por aqui também. Eu diria que o público é 99% japonês. Dar uma voltinha por aqui e tentar mostrar-vos algum close-up. É um ambiente muito tranquilo, engraçado. Toda a gente está aqui, mas muito relaxadamente a fotografar e filmar as flores, como eu, aliás. Toda a gente quer uma recordação deste momento especial em que o ano novo lunar começa e as flores começam a abrir também. As umes são particularmente cenográficas. Quando tem assim só umas bolinhas que ainda não floriram, são particularmente adoráveis. Isto é o ideal, é vocês terem uma perspectiva tanto das bolinhas que ainda não abriram como das flores. Conseguem ver o castelo lá ao fundo? Estão a ver? Aquilo é a torre mais alta, a torreão central do castelo de Osaka. Obviamente a cadeia de lojas Lawson já arranjou maneira de fazer dinheiro com isto. Aqui tem umas cores completamente diferentes. Vocês reparam que mesmo as cadeias das lojas de conveniência, ou mesmo outras cadeias, como Starbucks e McDonald's, estão em sítios que são monumentos que têm cores diferentes. Eles arranjaram maneira de fazer dinheiro porque puseram aqui fora um stand de venda de chá, no fundo, infusão de flores de ume. Então é uma infusão de flores de ume. O resultado é uma infusão cor-de-rosa. Então, eles estão numa de vender o pinco. Estas árvores são exatamente iguais às gravuras japonesas. Muito curioso porque quem se aproxima da cultura japonesa por via da história e da história da arte em particular está familiarizado com uma série de imagens que são muito distintas, são muito marcantes. E depois chega cá e as coisas são exatamente iguais. Esta, pelos vistos, é famosa. Há pessoas que estão com folhinhas de papel, que são listas, e depois vão marcando árvores específicas quando as veem.
E esta é uma que toda a gente chega aqui com as listas, como aquele senhor ali, marcou um tique que já a viu a florir este ano. O Castelo de Osaka estava no itinerário deste primeiro grupo por causa da exposição temporária que está lá e do tema que eles estão a tratar agora, relacionado obviamente com os Nambanjin, de 30 de janeiro a 20 de março. Portanto, este programa foi o programa com o tema da relação histórica entre Portugal e o Japão, com o ícone dos Nambanjin, da época Nambanjidai, e todo o programa que começou em Sakai, depois Osaka, depois Kyoto, depois Fuji, depois Tóquio, depois Nagasaki, depois Osaka Benteisho. Todo o programa foi centrado à volta, obviamente, dos conteúdos culturais específicos da história do Japão, mas mais fortemente nos conteúdos de história da relação entre Portugal e o Japão e em todos os significados e todos os conteúdos que estão incluídos neste imaginário decorrente da iconografia dos Nambambyobu e a iconografia dos Nambanjin e do Nambansen, que é basicamente a descodificação do tema da minha investigação para doutoramento transformada em programa de visita ao Japão. Então, deu muito gosto de fazer este programa para quem participou e está agora a ver o vídeo em casa depois de ter voltado do Japão. Obrigado por terem andado comigo. Foi mesmo um prazer.